que seja rápido, aí não vai ser rápido. Não foi rápido dessa vez. Gente, está vendo a gravação? Então, hoje a gente vai terminar a Segunda Guerra Mundial, finalmente, e vai ver metade da Guerra Fria. Literalmente metade, cara, assim, ficou bem divididinho. 30 anos para hoje, 30 anos para a aula que vem. E na aula que vem, a gente vai ver os principais conflitos da Guerra Fria. Então, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão e afins. Nessa aula, eu vou dar todo o arcabouço teórico para vocês do que foi a Guerra Fria. Então, todos os conceitos gerais, realmente uma coisa mais generalizada, sem aprofundar nos temas. O único conflito que a gente vai ver hoje vai ser a Guerra das Coreias, porque é um ótimo exemplo para a gente entender como a Guerra Fria funcionou, como é que eram as dinâmicas das coisas, tudo bem? Então, corta agora, vamos começar esse troço logo, vamos acabar a Segunda Guerra Mundial, que eu não aguento mais. Gente, hoje vai ser um pouquinho mais frenético do que o normal, tudo bem? Normalmente eu vou devagar, vou falando as coisas com calma. Hoje vai ser um pouquinho mais surto, tá bom? Mas relaxa, tipo, como foi na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria é um tema muito pop. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é, então vocês não vão ver nada aqui que seja uma novidade para vocês. Então, se quiserem assistir essa aula deitado de novo, vocês sempre podem, mas essa, fiquem à vontade. Peraí que alguém entrou. Prontinho. Eita, deu o negócio errado. Vocês viram o gabarito do negócio de hoje. Mas enfim, gente, então só para lembrar. Na última aula, você não está apresentando. Ah, lindo, maravilhoso. Ainda bem que você avisou, Léo, obrigado. Ai, 20 anos de curso fazendo isso, eu ainda não decoro as coisas. Peraí. Vexame, humilhação. Fardos do EAD, agora vocês estão vendo, né? Bom, a gente tinha parado aqui, eu falei do Holocausto para vocês, falei bastante, inclusive, mais que eu devia, para saber se... Eita, preula, peraí. Pera que o negócio tá louco. Falei mais do que eu devia para vocês sobre o Holocausto. Então, recapitulando aqui rapidinho. Falou dos ataques nucleares, o ataque do Japão. O Japão se rendeu, acabou a guerra, agora tem um monte de conferência para assinar. Aí falamos do Holocausto, perseguição, piriri, pororó. Quais são as últimas coisas que faltam para a gente falar da Segunda Guerra? As conferências, gente. É o seguinte, toda guerra que envolve potência, elas são chamadas conferências, gente, que é literalmente os líderes da guerra, as pessoas que estão à frente dos governos, eles sentam para discutir, para debater. A Segunda Guerra teve conferências muito icônicas que às vezes caem no vestibular, então eu preferi trazer para vocês. A primeira delas foi a Conferência do Cairo. Ó, gente, vocês olhem as datas aqui. Nem todas essas conferências aconteceram depois que a guerra acabou. Na verdade, nenhuma delas aconteceu. Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês aconteceu durante a guerra. Eu não trouxe para vocês enquanto eu realmente estava falando dela, porque ia quebrar muita sequência, cara. Ia quebrar muita sequência, podia ficar confuso. Então, eu preferi trazer tudo no finalzinho, tá? Quais são as grandes conferências que nós temos em relação à Segunda Guerra? São 4. Primeira delas, a Conferência do Cairo, que aconteceu em novembro de 1943, que foi a decisão dos aliados de devolver os territórios da China, que foram conquistados pelo Japão. Lembrando, gente, o Japão invadiu a região da Manchúria, instaurou um governo fantoche lá, que servia aos interesses japoneses. Então, os aliados falaram, olha, China, no caso, Chiang Kai-shek, quem que é esse cara? A gente vai ver na aula que vem. Olha só, se a gente ganhar a guerra, se a gente derrotar o Japão, a gente devolve a China. Tipo, vocês vão ter autonomia de volta. Além disso, todos os outros países conquistados pelo Japão, lembrando que foram vários, foi a Coreia, foi a Indochina e etc., eles ganhariam independência. Peraí aqui. Gente. Então, essa é a Conferência do Cairo no Egito, território britânico, tá? Aconteceu em novembro de 43, ia devolver a autonomia da China e também ia dar independência a outras regiões conquistadas pelo Japão, por exemplo, as Coreias. Segunda conferência importante, aconteceu no mesmo ano, um mês depois. Foi a Conferência de Teherã. Gente, essa a gente viu durante a aula da Segunda Guerra, porque é uma das mais importantes. A Conferência de Teherã foi a responsável pela abertura do segundo fronte na Europa, do dia D. Vocês lembram que eu falei para vocês? Foi quando os 3 grandes, Roosevelt, Stalin e, meu Deus do céu, Churchill, se reuniram para realmente debater como é que ia ser direcionada a guerra a partir daquela reunião. E eles optaram por abrir um novo local de guerra na Europa. A guerra estava só na União Soviética estava apanhando.
O Stalin falou, parça, abre outro fronte, divide o exército da Alemanha. Foi isso que eles fizeram. Essa é a Conferência de Teherã. Já no finalzinho da guerra, a Alemanha estava prestes a perder. A gente tem a Conferência de Ialta. Ialta, que na época ficava na Ucrânia, hoje fica na Látvia, sei lá, ou alguma coisa assim. Meu Deus do céu, o que eu ia falar? Essa é considerada a reunião, a conferência mais importante de toda a Segunda Guerra Mundial, por causa de tudo que ela decidiu. Ela é considerada o prenúncio da Guerra Fria. Vocês vão entender o porquê agora. Primeira coisa importante que a Conferência de Ialta fez, ela reconheceu a esfera de influência da União Soviética no leste europeu. Basicamente é o seguinte, gente. Estava claro para todo mundo que a Alemanha ia perder, e as potências europeias, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, sentaram na mesa, os aliados, no caso, não só as potências europeias, sentaram na mesa e falaram, olha, União Soviética, você lutou bastante na guerra, você ajudou muito a nós, então é o seguinte, a gente vai reconhecer que esses países do leste europeu, quem são os países do leste europeu? Romênia, Hungria, Bulgária, etc., eles estão sobre o seu comando, sobre a sua esfera de influência. Basicamente é tipo, faz o que você quiser. Tá bom? Contra o Japão. Também na Conferência de Ialta foi quando os soviéticos entram na guerra contra o Japão, que a gente viu na aula passada, foi essencial para que o Japão se rendesse. Na realidade, foi o que fez o Japão se render. Definiram o que foi chamado de linha Curzon, que é uma linha de fronte no Japão e etc. E, isso é importantíssimo, preconizaram uma futura divisão da Alemanha. Ela não tinha sido dividida ainda, mas foi na Conferência de Ialta que eles realmente falaram, olha, quando a gente invadir a Alemanha, quando a gente dominar Berlim, toda a Alemanha vai ser dividida em zonas de ocupação. Por fim, a última conferência que a gente tem é a Conferência de Potsdam. Potsdam, gente, é uma cidade perto de Berlim. Na realidade, é meio que distrito de Berlim. É onde ficava a residência oficial do Kaiser. É como se fosse uma cidade real, entendeu? Uma coisa mais luxuosa e tudo mais. É tipo Versalhes da Alemanha, só que sem todo o glamour que Versalhes tinha. Mas ainda tinha bastante glamour. Potsdam foi literalmente a conferência de, irmão, Alemanha, você perdeu, desiste. Tudo bem? Então, olha só. O que a Conferência de Potsdam preconizou? Que a Alemanha tinha que pagar uma indenização, tudo bem? Então eles estipularam um valor lá para a Alemanha pagar pela guerra. Não foi um valor tão absurdo quanto foi no Tratado de Versalhes, porque eles aprenderam a lição, aprenderam que se realmente eles forçassem a barra, vai lá Deus saber o que ia acontecer. O parque industrial alemão, ele foi limitado, muitas vezes desmontado e levado para outros países. Muito da tecnologia dos alemães foi, entre aspas, roubada e levada para fora, levada para a França, para a Inglaterra, para a União Soviética, para os Estados Unidos e companhia. Foi quando foi decidido, finalmente, que os nazistas iam ser julgados pelos crimes que eles cometeram, foi criado, portanto, o Tribunal de Nuremberg, e aí sim a Alemanha rachou. Foi dividida em 4 zonas de ocupação, mas isso a gente vê daqui a pouco, porque tem a ver com a Guerra Fria, ok? Consequências imediatas da guerra. Primeira coisa, toda guerra gera mortos, e a Segunda Guerra Mundial deixou muitos mortos. Foi a guerra mais brutal que a humanidade já viu até hoje. Eu olhei em várias fontes, vários materiais trazem números diferentes, eles oscilam entre 50 e 65 milhões de pessoas. No total, tudo bem, gente? Isso é soldado, isso é civil, isso é todo mundo, literalmente. Desse número de 65 milhões, 20 milhões são soviéticos. 20 milhões só de russos, gente. Uma coisa inacreditável. E do Holocausto, a gente tem um número aproximado de 6 milhões de judeus. Mas ninguém faz a menor ideia, gente. Não dá para saber. Não dá para saber de verdade. Vocês veem que realmente morreu quase 1/3 de todo mundo que acabou falecendo na guerra é soviético. Isso, gente, vocês podem ver sintetizados numa frase que eu acabei esquecendo de trazer para vocês, que é importante. Dizem que os ingleses deram tempo aos aliados, os Estados Unidos deu dinheiro e os soviéticos deram o sangue.
Vamos analisar essa frase rapidinho, porque vai lá Deus saber se ela cai no vestibular. Inglês deu tempo. Tempo por quê? Lembrem-se, no começo da invasão, das Blitzkriegs, a França foi pro caralho. Assim como a Holanda, assim como a Bélgica, etc. A única potência europeia que ainda estava batendo os nazistas era a Inglaterra, que estava resistindo na Batalha da Inglaterra, nos bombardeios da Luftwaffe. Então a Inglaterra deu tempo. Tempo para que a União Soviética se preparasse, tempo para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Os Estados Unidos deu dinheiro. Dinheiro não vou nem falar. A maior economia do mundo, um dos maiores exércitos, foi os Estados Unidos que bancou a Inglaterra, que bancou a União Soviética por boa parte da guerra e que permitiu que fossem produzidos, que continuassem sendo produzidos insumos de guerra. E a União Soviética deu sangue porque morreram 20 milhões de pessoas, só de russos, ok? Igual eu já tinha falado para vocês, grande parte do parque industrial alemão foi desmontado e levado para outros lugares do mundo, obviamente dos aliados, tudo bem? Isso incluía a tecnologia dos alemães. E aí a gente tem um caso muito emblemático de um cara chamado Von Braun. Mas eu vou contar isso para vocês daqui a pouco, na aula da Guerra Fria. Fim da Segunda Guerra Mundial fomentou movimentos nacionalistas em todos os impérios, tudo bem então? E movimentos pró-independência. Então você teve movimento de independência na Índia, no Congo, no Egito, na Argélia e etc, ok? Foi o momento em que os impérios coloniais ruíram de vez para sempre, tá bom? Foi criada a ONU, porque, né, puta cagada que aconteceu com o mundo. Tipo a Liga das Nações, gente, o mesmo pensamento, só que um pouquinho mais forte. E mais importante do que isso, foi criada a ONU e a gente teve um começo de um direito penal internacional. Tudo bem? Até então as coisas eram muito redigidas, cada país era uma legislação. Agora você tem algumas leis que valem para o mundo inteiro, tá bom? Inclusive o Tribunal de Nuremberg foi nessa linha de direito internacional. E a grande consequência da Segunda Guerra Mundial, que é importante para a gente continuar agora, foi que os Estados Unidos e a União Soviética se projetam como as grandes superpotências do mundo. Os Estados Unidos não foi atacado na Segunda Guerra Mundial, a não ser Pearl Harbor, mas assim, o continente em si não foi atacado, eles estavam com uma economia muito boa e eles saíram bem da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética se fudeu bastante, muita gente morreu, igual a gente acabou de ver, só que ainda assim a União Soviética também saiu bem. E aí vai começar um mundo bipolar, a Guerra Fria, que a gente vai ver agora. Uma última reflexão que eu quero trazer para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, que é aquela ideia do bem versus o mal. Gente, é super comum, quando a gente analisa um conflito, quando a gente vê qualquer coisa na realidade, a gente tomar um lado. Isso é natural da gente. E a Segunda Guerra Mundial, de todos os conflitos da história da humanidade, talvez seja o mais fácil a gente tomar um lado. Cara, olha o que a Alemanha fez. Olha o que o Hitler fez. E assim, se não fosse a Inglaterra, se não fosse o Churchill, se não fosse o Stalin, se não fosse o Roosevelt, sabe-se lá Deus o que ia ter acontecido, cara. Sabe-se lá Deus, a Alemanha ia acabar dominando toda a Europa, ia fazer o projeto eugenista maluco dela e o mundo ia ser um lugar muito diferente. Então, ainda bem que esses três pararam o Hitler. Só que isso não faz de Churchill, não faz de Stalin, não faz de Roosevelt boas pessoas. Essa é a ideia que eu quero trazer de vocês do bem e do mal. Não é uma coisa maniqueísta assim. Então eu trouxe exemplos para vocês de atrocidades que foram cometidas para todos os lados. E eu não quero, não me entendam mal, eu não quero relativizar com isso em nenhum momento tudo que a Alemanha fez, todas aquelas desgraças, aquelas perseguições e o próprio Holocausto em si. Mas eu quero trazer que, não existe bonzinho no final das contas, ok? Então, Japão. O que o Japão fez? Já disse para vocês, a guerra no Pacífico foi tão violenta, ou até mais violenta, que a guerra na Europa. Aquelas atrocidades que eu já disse para vocês. Os japoneses também tinham um projeto eugenista, achavam que chineses, que coreanos, que vietnamitas, que quimeres eram seres inferiores e por isso deveriam ser exterminados. Foram completamente, massacraram a população da China. Ninguém sabe quantos morreram no final das contas, ok? Assim como o Exército Vermelho também foi muito violento. Conforme o Exército Vermelho ia entrando na Alemanha, sabe, os soldados ficaram malucos, cara. Começaram a fuzilar civis sem nenhum motivo, estuprar as mulheres, queimarem as casas. Foi uma coisa também completamente violenta. Um monte de gente morreu, mas a gente também não faz a menor ideia.
que a Inglaterra fez de mal? Após a rendição da Alemanha, a Alemanha assinou o Tratado de Rendição. Eu me rendo, parem de me atacar. O Churchill, em pessoa, foi lá e mandou bombardear uma cidade. Uma cidade de alvo militar? Não, não era. Uma cidade civil. Pessoas moravam lá. Não tinha nada de especial. Que é a cidade de Dresden, e alemães falam Dresden, que foi quase completamente destruída. Depois do armistício. Quero deixar isso muito claro para vocês. A Alemanha tinha se rendido. Para de brigar. Churchill foi lá, em pessoa, e mandou bombardear a cidade. Por pura vingança. Esse mesmo Churchill foi diretamente responsável pela morte de mais de 2 milhões de indianos de inanição durante o Raj britânico. Tá bom? E por fim, eu não preciso nem falar para vocês o que os Estados Unidos fez. Bomba atômica, gente. Tá bom? Então, eu quero trazer para vocês, se em algum momento, em algum lugar, alguma questão induzir a vocês a essa ideia maniqueísta de bem versus mal da Segunda Guerra, não é assim que as coisas funcionam. Graças a Deus que esses 3 caras pararam a Alemanha, mas isso não faz deles santos. De jeito nenhum. Tá bom? Acabamos a Segunda Guerra, gente. Correndo. Alguma dúvida pra gente começar a Guerra Fria? Rapidão. Manda. Duas. Você falou sobre essa parte aqui, que é a da conferência de Utah. Você falou que... enfim. Aí teve o reconhecimento da esfera da influência da União Soviética. Como isso? Eu não entendi. Tipo, como é que eles falam, então, União Soviética agora eu tô te reconhecendo, beleza? Léo, eu posso responder isso quando a gente entrar na aula da Guerra Fria? Você vai entender. Se você não entender, você me cobra de novo. Não, eu entendo até que seja por conta de uma superpotência, mas eu não entendi nesse acordo. Tipo, qual foi a medida que eles fizeram? Então, é literalmente isso que eu estava te falando, que eu queria dar na aula de Guerra Fria, porque é o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial... Não, calma, eu falo agora rapidinho. Antes da Segunda Guerra Mundial, a ideia das superpotências era União Soviética má, comunista come criancinha. Vamos isolar ele do mundo. Ela do mundo, no caso. E aí tinha um negocinho que vocês vão ver no mapa, que eu vou mostrar para vocês, que chamava cordão sanitário. Quem falou essa expressão foi um primeiro-ministro francês, que eu me fugi o nome. O que ele falava? Esses países do leste europeu vão funcionar, isso antes da Segunda Guerra. Esses países do leste europeu, Hungria, Romênia, Bulgária, etc., vão servir como um cordão, como uma barreira entre o Ocidente, entre as democracias, entre os bonzinhos e a União Soviética. Literalmente um cordão sanitário. Sanitário aqui no sentido ruim da palavra, entendeu? A União Soviética é ser suja, ser comunista, esses caras que comem criancinhas, etc. Essa era a ideia inicial. Ou seja, as potências europeias não estavam dispostas a aceitar a influência da União Soviética no leste europeu. Não queria de jeito nenhum. Queria que separasse as coisas. Mas acabou a Segunda Guerra Mundial, cara, e não tinha mais jeito. O Exército Vermelho já estava lá. E o tanto que a União Soviética ajudou, foi essencial para a derrota da Alemanha, não tinha jeito das potências europeias, da Inglaterra, da França, não admitirem que quem mandava agora naquele lugar era a União Soviética. Então o bagulho é o seguinte, o Exército Vermelho já estava na Bulgária, já estava na Romênia, já estava na Hungria, já estava em tudo quanto é lugar lá do leste europeu. Se antes as potências europeias tinham essa ideia de que, leste europeu não pode ficar sob o domínio da União Soviética porque ele separa a gente deles. Agora isso mudou. Depois que a União Soviética fez tudo aquilo pela guerra, eles falaram, não tem jeito. Isso agora é deles. Isso pertence a eles e não tem nada que a gente possa fazer. Entendeu? Valeu. Beleza. Gente, bora continuar então. Agora, começar a Guerra Fria, irmão. Agora a giripoca vai piar, que nós temos 1 hora para ver esse negócio, vai ser louco, mas enfim. Como eu falei para vocês, é um tema pop, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é. Então, gente, não vou me aprofundar de verdade. E vocês, vai ser uma aula super tranquila, porque, de novo, nada do que eu vou falar aqui vai ser novidade para vocês. Ok. Por que eu coloquei essa imagem à direita para vocês? Esse é o bombardeio atômico de Hiroshima. Porque quando vocês vão pensar em Guerra Fria, eu quero que, em antecedentes da Guerra Fria, eu quero que, antes de mais nada, eu quero que vocês lembrem da bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Eu quero que vocês lembrem dos ataques nucleares ao Japão. Porque isso vai ser fundamental para que a Guerra Fria como um todo se desenvolvesse.
O primeiro ponto que é super importante para que a gente tenha o que ficou conhecido como bipolarização do mundo. A gente tem os ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão. Primeiro ponto. Segundo ponto, que foi responsável pela consolidação da Guerra Fria. A União Soviética, igual eu acabei de falar para vocês, nesse negócio de cordão sanitário, antes da guerra, ela era utilizada pelas grandes potências. Então, a Inglaterra não é com a cara da União Soviética, a França não é com a cara da União Soviética, e companhia. Todo mundo tinha medo do comunismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa hostilidade diminuiu, porque eles estavam no mesmo lado, cara. Russos e ingleses lutavam lado a lado, assim como russos e franceses, e etc. Vocês entenderam? Só que a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial acabou, aquela hostilidade voltou. Então, a União Soviética voltou a ser hostilizada no pós-guerra, como ela era antes do conflito. O povo ficou com medo do comunismo, começou a fazer maracutaia com a União Soviética, assim como era antes da Segunda Guerra Mundial. O medo do avanço comunista para o Ocidente volta a dominar a Europa. Acabei de falar para vocês, após a Conferência de Yalta, a influência soviética no leste europeu foi reconhecida e aquela ideia do cordão sanitário foi quebrada. Não vou repetir para vocês, acabei de falar isso, ok? Terceiro ponto que é importante, que foi relevante para a consolidação da Guerra Fria. Quarto ponto, as grandes metrópoles da Europa saíram fodidas da Segunda Guerra, assim como tinham saído da primeira, só que da segunda realmente foi uma coisa sem precedentes. Pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial, a gente tem os movimentos de descolonização. Então, o grande Império Inglês, o grande Império Britânico, o maior do mundo, se quebra, se parte, deixa de existir, assim como o da França e companhia. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês, um dos fatores, uma das consequências da Primeira Guerra, Estados Unidos se consolida como potência hegemônica do mundo, é a maior economia, é o maior exército. Só que ainda não era a figura política mais importante, sabe, indiscutivelmente. Era uma figura política, era relevante, mas as relações internacionais ainda estavam muito restritas à Europa. Isso quebra agora, acabou. O protagonismo das relações políticas, das relações diplomáticas, sai definitivamente da Europa e vai para a América, nos Estados Unidos, e vai para a União Soviética. Por fim, uma coisinha que vai ser importante, não foi importante para a consolidação da Guerra Fria, mas que é um símbolo importante, que vocês têm que saber para o longo dessas aulas que a gente vai ter, é da Conferência de Potsdam, que eu acabei de falar para vocês, que é a divisão da Alemanha em zonas de ocupação. Ou seja, quais foram as grandes potências que derrotaram o eixo? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Ou seja, nada mais justo do que a Alemanha ser dividida entre essas quatro grandes potências. Então, um pedaço ficou para a União Soviética, outro pedaço ficou para a França, outro para a Inglaterra e outro para os Estados Unidos. Não pensem que foi uma coisa tipo proporcional, não é que eles dividiram a Alemanha em quatro igualmente, não foi isso. Mas eles dividiram, isso é importante vocês saberem. Então, de novo, primeira coisa que vocês pensam quando eu falo Guerra Fria, antecedente, bomba atômica. Vocês vão ver o porquê agora. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês foi o que possibilitou a Guerra Fria acontecer, a ela se formar, a ela ganhar as proporções que ela ganhou. Só que quais são as características da Guerra Fria? O que é a Guerra Fria em si? Então vamos ver isso agora. Primeira grande característica da Guerra Fria, que eu nem precisaria estar falando para vocês, porque vocês sabem. A gente tem o que ficou conhecido como bipolarização do mundo. Ou seja, a gente tem, no final da Segunda Guerra Mundial, um antagonismo claríssimo entre os países capitalistas, liberais, etc., e os regimes socialistas. O mundo passa a ser dividido nesses dois regimes. É nesse cenário de bipolarização que a gente tem a formação dos blocos da Guerra Fria. De um lado, a gente tem o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos,
sabe, daquela economia de mercado, daquela liberalidade, etc. Do outro lado, a gente tem um bloco comunista liderado pela União Soviética, que eu nem preciso explicar o que é para vocês. Os demais países do mundo, então, por exemplo, Brasil e etc., eles tiveram que literalmente escolher um lado, gente. Então, ou eles se aliavam à União Soviética, ou eles se aliavam aos Estados Unidos. Os dois não davam ao mesmo tempo. Pelo menos não tão descaradamente assim. Vou passar em... Peraí. Só que é errado a gente pensar que era literalmente isso. Olha só, ou você é capitalista, ou você é comunista, ou você está alinhado aos Estados Unidos, ou você está alinhado à União Soviética. Não era assim que funcionava. Tudo bem? Então, para grande parte do mundo, foi assim de fato. Mas tiveram alguns países que ficaram conhecidos como não alinhados, gente. Não alinhados porque, literalmente, não seguiam a rigor, a cartilha da União Soviética ou não seguiam à risca a cartilha dos Estados Unidos. Então, recapitulando, Guerra Fria, maior característica, a gente tem a divisão do mundo em dois grandes blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro comunista, liderado pela União Soviética. Por que essa divisão aconteceu? Porque capitalismo e socialismo, aparentemente, eram ideologias, eram regimes políticos irreconciliáveis. Então, teve essa divisão clara, ok? Os demais países do mundo se alinharam a algum desses dois grandes blocos, dessas duas grandes esferas de influência. Mas é errado a gente pensar que foi com todo mundo isso. Tiveram alguns países que não se aliaram, que ficaram na deles, que falaram, olha só, não vou com a cara da União Soviética, mas também não vou com a cara dos Estados Unidos, e tá tudo bem. Quais são esses países, por exemplo? A gente tem a Índia, que era um país capitalista, por grande parte da sua história foi capitalista, mas que não estava alinhada aos Estados Unidos. E a gente tem a Iugoslávia, que eu falei para vocês, do Tito, lembra? A gente vai ver um pouquinho mais na aula que vem, que era comunista, mas que não estava alinhada à União Soviética, ok? Outra característica importantíssima que vocês estão vendo aí na charge, que eu deixei ao lado para vocês, é o que a gente chama da corrida armamentista. Então agora, União Soviética e Estados Unidos vão ficar num frenesi maluco, numa paranoia, para desenvolver cada vez mais armamentos, cada vez mais recursos militares. Então é novo avião, F-18, F-19, é tanque de guerra, é bomba atômica, e cada um dos dois lados vai ficar desenvolvendo. É literalmente, gente, um jogo de medo, de subjugação. Então, tipo assim, Estados Unidos olha para a União Soviética e fala assim, olha, União Soviética, tá vendo aí? Eu tenho bomba atômica. Aí a União Soviética vai lá, nossa, realmente, todo mundo aqui da União Soviética, vamos trabalhar, vamos fazer bomba. E aí a União Soviética faz uma bomba maior que a dos Estados Unidos, mais potente, mais poderosa, e fala, ó, Estados Unidos, tá vendo aí? Pois é, né, agora a gente tem também, é melhor que a sua. Aí os Estados Unidos vai lá e faz uma maior, vocês entenderam, era assim que funcionava. Só que essa competição que essas potências tinham, que os Estados Unidos e a União Soviética tinham no setor militar, não se limitava a ele. Você vai ter uma competição em todos, literalmente, todos os setores da vida humana, do cotidiano, eu não sei que cacete. Você vai ter a disputa econômica, que, afinal de contas, qual é a maior economia do mundo? Qual que é o regime político que dá mais seguridade social para os seus cidadãos? Quem que é melhor nessa parada? Você vai ter competição tecnológica. Quem que manda o primeiro homem para o espaço? Quem que manda o primeiro homem para a Lua? Quem que desenvolve tal remédio, tal medicamento, tal forma, não sei, etc. Essa competição chegou no ponto dos esportes. Quem que ganha mais medalha nas Olimpíadas? Tudo isso era usado para legitimar a melhor nação do mundo. Então, gente, uma coisa ridícula, vocês sabem disso. Vai lá, a União Soviética ganha mais medalhas que os Estados Unidos na Olimpíada de Verão de sei lá quando. Ó, tá vendo? Os soviéticos ganharam mais medalhas que os Estados Unidos, que os atletas estadunidenses. É óbvio, é a melhor superpotência do mundo. Então, é aí que vem esse nome, tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Gente, aí eu tô mostrando o mapa para vocês. Olha só. Isso aqui é inicialmente na Guerra Fria, tá bom? Depois esse mapa muda. Eu só trouxe esse para vocês. Ó, em azul, a gente tem os Estados Unidos e os seus aliados. Então, ó,
Estados Unidos, aqui boa parte da Europa e etc. Em vermelho, a União Soviética e seus aliados. Em verde, os países que inicialmente eram não alinhados e neutros. O que muda nesse mapa? O Brasil, por exemplo. Quase toda a América Latina, e os Estados Unidos vai fazer questão de garantir isso, como a gente vai ver daqui a pouco, se juntou para o bloco capitalista, com a exceção de Cuba, que era comunista. Outra diferença, por exemplo, a China rompe com a União Soviética a partir de dado momento, e também fica não alinhada, fica na dela. É comunista, mas é um comunismo diferente, entenderam? Então, só para vocês entenderem como é que era o mundo. A gente tinha os que se aliavam aos capitalistas, aos comunistas, e os que estavam na deles, ok? Mais característica, gente, porque a Guerra Fria é complicada. Complicada não, mas tem bastante coisa. Afinal de contas, de onde vem esse raio de nome Guerra Fria? É aí que eu trouxe essa frase, que é super famosa, que vocês já ouviram, obviamente. Todo mundo, todo livro de história, todo videozinho traz essa frase, que é paz impossível, guerra improvável. Vamos analisar essa frase com cuidado. Gente, os Estados Unidos criou a bomba atômica, a primeira bomba atômica, em 1945 e lançou no Japão. Só que essa tecnologia não ficou restrita aos Estados Unidos. Em 49, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a União Soviética também fez uma bomba atômica. E aí a gente tem duas superpotências que se odeiam, que não se bicam, com armas nucleares. Gente, arma nuclear destrói cidade. Dependendo da potência, destrói país. Então, vamos combinar que se a União Soviética e os Estados Unidos entrassem em conflito direto, literalmente o mundo ia acabar, parceiro. Ia dar uma merda gigantesca. Ou ia acabar por causa das explosões, ou por causa do cataclisma que ia seguir depois disso tudo. Então, o que essa frase quer dizer? Paz impossível. Impossível por quê? União Soviética e Estados Unidos não se bicam, irmão. Eles não estão de acordo. É comunismo de um lado e capitalismo do outro. Eles são inimigos. Só que a guerra é improvável porque esses dois países têm tudo a perder. Se eles entrassem em guerra, eles iam se destruir. Não ia sobrar nada. Não ia ter Moscou, não ia ter Washington, não ia ter Disney, não ia ter porra nenhuma. Ia ser uma cratera no chão. Por isso que a guerra era improvável. Por mais que fossem inimigos, eles não iam entrar em um conflito direto. E é por isso que tem o nome Guerra Fria, gente. Pensem bem, quando vocês pegam uma arma, um fuzil, por exemplo, e atiram e ficam atirando com ele, a arma esquenta, porque ela está sendo usada, porque ela está... Sei lá como é que funciona uma arma, não faço a menor ideia, mas enfim. Guerra Fria é justamente por isso. Estava uma relação de inimizade entre as potências do mundo, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que elas não estavam atirando, elas não estavam realmente num conflito direto. A arma não esquentava. E é daí que vem o nome, Guerra Fria, ok? Mas aí vocês pensam, Guerra Fria é o caralho, irmão, que porra de Guerra Fria é essa, que tem guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão, invasão a Cuba e etc. O que eu acabei de falar para vocês, que é importante? Estados Unidos e União Soviética não iam entrar em um conflito direto. Direto, Estados Unidos e União Soviética se batendo. Só que isso não impedia que esses dois países, por trás dos panos, articulassem o que eles quisessem. Então teve muita guerra que foi causada por causa da interferência da União Soviética e dos Estados Unidos. Muita guerra, muita guerra. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, invasão da União Soviética ao Afeganistão e mais uma cacetada de coisa, que não vou falar agora, porque a gente vai ver na próxima aula. Só que conflito direto entre Estados Unidos e entre a União Soviética, a gente não teve, ok? Isso é uma coisa importante. Guerra Fria para essas duas superpotências. Para o resto do mundo, irmão, mas teve uma cacetada de guerra, um monte de guerra. Outra característica importante da Guerra Fria, que é derivada dessa corrida armamentista, o mundo estava cagado de medo que acontecesse o famoso holocausto nuclear. Igual eu falei para vocês, União Soviética e Estados Unidos eram potências que tinham ogivas nucleares, que tinham bombas atômicas. Se por um acaso elas decidissem entrar em guerra, acabou. Não tem o que fazer, o mundo ia pro caralho.
Então, a população dessa época ficava sempre com medo que uma das duas se atacasse e o mundo literalmente acabasse. Querem um exemplo perfeito para ilustrar isso daí? A gente tem o que a gente ficou conhecido como Doomsday Clock, que, traduzindo para o português, se chama relógio do juízo final. Era literalmente um relógio, tem até uma música sobre isso, é 2 Minutes to Midnight, que é do Iron Maiden. Nunca ouvi, mas eu sei que ela fala sobre isso, mas enfim. Na verdade já ouvi, mas eu não curto muito, então tipo, se alguém curtir, fica à vontade. Gente, basicamente é o seguinte, era uma analogia. Se o relógio apontasse meia-noite, acabou. O mundo ia acabar. Estados Unidos e União Soviética entrariam na guerra. Então esse relógio, ele funcionava literalmente como um termômetro de como é que estavam as coisas. Meia-noite é quando, fudeu, o mundo acabou, holocausto nuclear. Então se ele tivesse, tipo assim, 9 horas da manhã, o clima estava de boa. União Soviética e Estados Unidos estavam tranquilos. Se ele tivesse 4 horas da tarde, puta, ainda tá tranquilo, mas tá chegando perto da meia-noite. Esse clima tá esquentando, esse clima tá esquentando. Se tivesse 11h50, puta que pariu, tá ficando tenso, tá ficando tenso. Se tivesse 11h58 para meia-noite, ou seja, 2 minutos para o holocausto nuclear, como realmente esse relógio chegou, aí o negócio tava feio. Vocês entenderam a analogia? Vai que cai alguma coisa. E é uma paranoia generalizada com medo do holocausto nuclear. Outra característica, tanto no bloco socialista quanto no capitalista, a gente vai ter um puta de um regime de propaganda para tentar alavancar os regimes. Então vai ter propaganda dos Estados Unidos, the best way of life is the American life, esse tipo de coisa. Na União Soviética também vai ter o mesmo, só que ao contrário. Então cada uma das duas estava tentando vender seu peixe, ok? Propaganda vai ser muito usada. E por fim, talvez uma das características mais importantes da Guerra Fria, que cai em toda a prova do mundo, é a chamada cortina de ferro. Gente, vamos lá. Acabei de falar para vocês que no Tratado de Yalta, as potências vencedoras, os aliados, reconheceram a influência da União Soviética no leste europeu. Leste europeu aqui, Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, e aqui está metade da Alemanha. Porque lembrando, a Alemanha foi dividida no meio, ok? Quem cunhou esse termo cortina de ferro foi o Churchill, ok? Ele que falou. O que ele queria dizer? Que a Europa, e depois de um tempo, o mundo, estava dividido. Essa parte da Europa, capitalista, liberal, não bicava de jeito nenhum com essa parte da Europa, que era comunista. Você não tinha transponibilidade entre esses dois lugares. Eram regimes diferentes, eram ideologias diferentes, elas não se bicavam, elas não eram compatíveis. E aí é que surge esse termo cortina de ferro, irmão. Depois da Alemanha Oriental, ninguém faz a menor ideia do que está acontecendo no Ocidente. E o contrário. Depois, nessa cortina de ferro, esses caras não faziam a menor puta ideia do que estava acontecendo aqui. Ok? Esse é o nome. É como se realmente tivesse uma barreira física separando esses dois lugares. De tão diferentes, de tão singulares que eram esses dois regimes. Ok? Daí que surge esse termo. Gente, alguma dúvida até aqui? Vai dar tempo, eu tô feliz, graças a Deus. Alguma dúvida? Tá tudo ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. Eita, errei. Peraí. Errei o slide. Tá aqui. Olha só, eu fiquei pensando se eu ia trazer esse slide para vocês ou se eu ia deixar ao longo da aula para falar. Só que eu não deixei porque ia ficar muito confuso, tudo bem? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho agora sobre o bloco soviético. Como é que ele se comportava, como é que ele funcionava. Tá bom? Como eu já disse 1 trilhão de vezes nessa aula, a União Soviética expandiu a sua influência para o leste europeu, para o Cáucaso, para o Mar Adriático e etc. Toda essa região aqui foi pro caralho. Isso aqui tudo está dentro da esfera de influência da União Soviética. Eu quero que vocês prestem atenção, ok? Isso não quer dizer que todos esses países literalmente eram parte da União Soviética, porque não eram. Eles estavam alinhados à União Soviética. A Alemanha Oriental
era um país independente. Tudo bem que tinha, no começo da Alemanha Oriental, da história da Alemanha Oriental, tinha muita influência dos russos, muita. Só que a partir de um momento, cara, eles que tocaram as coisas, ok? E isso vale mais ou menos para todos os outros países, ok? Não pensem que eles eram parte do conjunto da União Soviética, tá? Não eram mesmo, mas estavam dentro da esfera de influência. Inicialmente, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, acabou a guerra e as potências ocidentais falaram: ok, União Soviética, faz o que você quiser com o leste europeu. Inicialmente, a União Soviética não instalou regimes comunistas nesses lugares. Ela instalou o que foi conhecido como democracias populares. Tudo bem? Não era, tipo assim, bem democracia e tal, mas era uma coisa bem mais de boa do que foi depois. Só que conforme a Guerra Fria foi começando, essa diferenciação entre os Estados Unidos e a União Soviética começou a tomar forma, os russos viram: irmão, democracia popular é o cacete, bora implantar regime comunista. E aí, gente, teve uma cacetada de golpe de Estado que a União Soviética arquitetou aí, na Hungria, na Polônia, tanto quanto é lugar, tá bom? Então, inicialmente, entre aspas, a União Soviética era mais de boa com essas regiões. Depois que a Guerra Fria começou, aí, mão de ferro, cara. Mão de ferro, regime comunista maluco. Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia e Alemanha Oriental são só alguns dos vários exemplos que a gente tem de países que estavam sob a esfera de influência da União Soviética, que depois que começa a Guerra Fria, vai governar esses lugares com mão de ferro. É repressão estatal, é agente da KGB infiltrado, é uma loucura, realmente vai ser um regime muito forte, tá? A União Soviética vai segurar esses países, olha, e vai ser assim. O principal responsável por essa expansão foi o Stalin, gente. Lembrando, Stalin morre em 1953, tá bom? Essas regiões, a grande maioria, foi anexada em 45. Então, o grande responsável por anexar essas partes, propagar o comunismo e tal, foi o Stalin, ok? E vocês sabem como é que é o Stalin, gente. Maluco, paranoico, doido das ideias, é dado. Então, se esses lugares aqui tiveram grande repressão, agradeçam ao Stalin. Foi um dos grandes responsáveis por governar esses lugares como um de aço. Só que o Stalin morre, igual eu falei para vocês, em 1953. Quem que substitui ele? O Nikita Khrushchev. Eu vou falar isso com mais detalhes na nossa próxima aula, que a gente vai ver dissolução da União Soviética. Mas o Khrushchev, ele, a certa altura do campeonato, vai ser um crítico ao stalinismo. Ele vai criticar a figura de Stalin, não para a população em geral, mas para os membros do Partido Comunista, tá certo? Ele vai falar que a União Soviética não podia ter outro Stalin, não podia ter aquela figura paternalista, unitária, que eles tinham, que a União Soviética tinha que afrouxar um pouquinho mais. O espírito da União Soviética, depois que o Stalin morre, muda muito. Ela ainda é repressiva, tá bom? Ela ainda faz coisas tenebrosas, ainda tem espionagem, ainda tem paranoia, só que ela afrouxa um pouquinho mais, ok? Gente, a gente vai ver quase todos os líderes da União Soviética na próxima aula. Então, o Stalin, Nikita Khrushchev, o Brezhnev, o Gorbachev, o Yeltsin, a gente vai ver todos esses caras, tá bom? Quis trazer agora para vocês já terem essa ideia na cabeça, para que quando chegar na hora, vocês não boiarem completamente, tá bom? Então, um pouquinho só sobre a história do Bloco Soviético. Nossa, e esses países aqui, eles aceitaram o domínio da União Soviética de graça? Nem fudendo. Teve muita treta aí. Só que, aula que vem, tá bom? Jesus amado. Aí, vamos lá. Dei as características da Guerra Fria, falei por que esse nome, falei do Bloco Soviético. Agora, realmente, vamos falar de como a hostilidade entre a União Soviética e entre os Estados Unidos começou. Gente, começou, o grande marco do início da Guerra Fria é 1947, quando dois planos são lançados, a doutrina Truman e o plano Marshall. Gente, doutrina Truman tem esse nome por causa do presidente dos Estados Unidos, que estava à frente do cargo, que era o Harry Truman, que era vice do Roosevelt. O Roosevelt faleceu em 1944 e o Truman assumiu o cargo. Doutrina Truman nada mais é do que, literalmente, uma propaganda política organizada pelos Estados Unidos
para tentar barrar o avanço socialista no mundo. Então é aquela coisa, não podemos deixar nenhum país virar socialista, porque isso pode servir como efeito cascata. Então, por exemplo, se o Brasil virasse comunista, puta, a Argentina podia seguir, o Uruguai, o Chile, etc. Isso basicamente é a doutrina Truman, é essa medida anticomunista. Então, essa coisa mais fica longe. Uma coisinha que eu vou falar para vocês agora, que vocês vão perceber. Os Estados Unidos faz X, a União Soviética também faz X, só que o contrário. Vocês vão entender agora. Estados Unidos, Harry Truman foi lá, fez um puta de um discurso no Congresso, falou da periculosidade da União Soviética e falou, ó, temos que parar o avanço comunista. O que a União Soviética fez? A mesma coisa, só que ao contrário. No ano de 1947, foi feito o relatório Zhdanov. Não sei falar esse nome, está em russo, não sei falar russo. Mas, enfim, que era o discurso inverso. Era o discurso socialista, que falava do perigo do avanço capitalista no mundo e de como os Estados Unidos, uma potência imperialista, queria levar a guerra à União Soviética. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Primeiro ponto. Segundo ponto. Em 47, foi lançado o Plano Marshall. Isso é importante, viu, gente? Doutrina Truman, essa parte aqui é importante, cai em vestibular. Inclusive, vão ter questões sobre isso na listinha que eu estou preparando para vocês. O que era o Plano Marshall? Gente, acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? Estados Unidos estava bem? Estava muito bem. A economia do país estava ótima. Quem que não estava? A Europa. A Europa foi pro caralho. Inglaterra, França, Bélgica, os cacete. Destruída, muita guerra. A economia da Europa estava completamente devastada. Gente, economia devastada, população insatisfeita e passando fome, necessidade, é cartilha, é batata para regime socialista. Tudo bem? Vocês não vão ver, tirando alguns raros não, comunista, vamos mudar essa palavra. São raros os casos no mundo em que você não teve um regime comunista que subiu na força, que a população estava insatisfeita e aí teve um monte de guerrilha e piriri pororó e tomaram a força. Na União Soviética foi assim, na Iugoslávia foi assim, na Alemanha quase foi assim, quase não tinha chances nenhuma de dar certo, mas teve um movimento lá. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O Plano Marshall foi os Estados Unidos emprestar dinheiro vivo para os países da União Europeia, não só da União Europeia, mas da União Europeia não, da Europa, a União Europeia nem existia ainda, esquece o que eu falei agora. Emprestar dinheiro para a Europa para eles se reerguerem. Ai, nossa, que bonzinho os Estados Unidos estão fazendo isso porque eles são bondosos. O caralho, estão fazendo isso para que a economia desses países se reestruturasse, eles voltassem para o regime capitalista e aí seguisse, cara, para realmente não ter, entre aspas, chance de um regime socialista se implantar nesses lugares, ok? Como é que funcionava? Estados Unidos emprestava dinheiro a juros baixos, às vezes até mesmo sem juros, gente, tipo doação mesmo de dinheiro. Em compensação, os países da Europa tinham que comprar produtos dos Estados Unidos. Olha como é interessante esse jogo. Estados Unidos evitava que regimes comunistas, tipo, tivessem chance de surgir, e além disso, os Estados Unidos também convertia a sua indústria, que até então estava voltada para a guerra. Estava produzindo o quê? Indústria dos Estados Unidos. Estava produzindo avião, estava produzindo navio de guerra, estava produzindo bomba, e agora, com esse joguinho de ele obrigar a Europa, os países signatários do Plano Marshall, a comprar os produtos deles, eles vão converter essa base, tá bom? Vão ter mercado para converter essa base. Estados Unidos fez o Plano Marshall. O que a União Soviética fez? O Plano Marshall russo. É literalmente o contrário. Eles fizeram, em 1949, o Comecon, gente, que era o plano soviético de auxílio econômico para países do leste europeu. Não só do leste europeu, mas principalmente do leste europeu. A ideia desse plano era muito parecido com um dos planos quinquenais do Stalin, de industrialização e etc. Tá bom? Então, a União Soviética basicamente emprestava muita matéria-prima, aço, ferro, que na Rússia tem uma cacetada, né? Só que o Comecon não teve tanto sucesso quanto o Plano Marshall, tá? A economia da União Soviética não suportava o que a dos Estados Unidos suportava, tá bom? Só que ainda assim, foi uma coisinha. Em 49, o mesmo ano que foi criada a Comecon, os Estados Unidos cria a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Gente, OTAN é uma aliança militar defensiva entre os Estados Unidos e os principais países capitalistas e liberais do mundo. Ah, quem que tá na OTAN, por exemplo? França, Inglaterra, Canadá, Austrália. Austrália, tá? Nossa, agora eu fiquei em dúvida. Não sei se a Austrália está, mas o resto tá bom? Então, gente, era literalmente uma aliança defensiva em que, caso um dos países membros da OTAN fosse atacado, todos os outros iam ajudar. Então, por exemplo, se a Inglaterra fosse atacada, Estados Unidos, França e companhia iam se juntar para defender. Qual que era a ideia disso? Se, por um acaso, se a gente tiver um ataque da União Soviética, todos os outros países vão seguir. Vocês entenderam? Todos os outros países vão ter que lutar contra a União Soviética. Essa é a ideia. Os Estados Unidos criou a OTAN. O que a União Soviética faz? A OTAN Soviética. Em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que era aliança do mesmo jeito que a OTAN era, defensiva, militar e etc. Só que com os países da União Soviética. Então, por exemplo, da União Soviética não, que estão sob a esfera de influência da União Soviética. Então, Hungria, Bulgária, Romênia e companhia, ok? Diversas plataformas de lançamento de mísseis foram instaladas nesses países, signatários do Pacto de Varsóvia. Então, por exemplo, a Polônia vai ficar cheia de base soviética, de militar soviético, de míssil soviético e etc. Isso tinha duas vantagens para a União Soviética. Por um lado, eles garantiam o controle dessas regiões, porque, por exemplo, se a Polônia viesse de gracinha, eles podiam atacar ela. E também era estratégico no ponto de vista geográfico, tá bom? Então, quanto mais lugares você tem bases aéreas, bases militares, melhor para você. Só que essa escalada, e estava escalando, gente, vocês estão vendo, é tudo devagarzinho. Auxílio econômico, auxílio econômico, auxílio econômico, ó. Gente, vamos lá, recapitulando. Doutrina Truman foi basicamente o vai se fuder União Soviética. E o relatório de Nadov foi basicamente o vai se fuder Estados Unidos. Tá. Aí criaram o Plano Marshall. O Plano Marshall é vai se fuder União Soviética, eu tô ajudando meus amigos. Aí o Comecon foi vai se fuder Estados Unidos, eu, União Soviética, estou ajudando meus aliados. Aí a OTAN foi, é a União Soviética, você está ajudando seus aliados? Então agora tem uma aliança defensiva com meus aliados. Vem fazer graça pro meu lado, para você ver o que acontece. Aí a União Soviética fez o quê? O Pacto de Varsóvia. Aí Estados Unidos, e agora você vem fazer graça pro lado, para você ver. Se o Pacto de Varsóvia não come teu cu. A ideia é essa. Tá entendendo, gente? Não, você que é chato, mas você que é chato, entendeu? Era assim que funcionava. E aí, gente, olha, uma escalada. Cada vez o povo ficava mais tenso, irmão. Cada vez mais o povo ficava com medo. Oração, Jesus amado. Cada vez mais o povo ficava com medo de um holocausto nuclear. Tá bom? Então tava escalando, tava devagarzinho, até chegar nos níveis que a gente conhece. Qual que é o ponto máximo? Um dos maiores símbolos dessa paranoia maluca da Guerra Fria, a caça às bruxas, gente, que foi uma política dos Estados Unidos na década de 50. Caça às bruxas também é conhecido como macartismo, gente, por causa que o cara que propôs essa política foi um senador chamado Joseph McCarthy, que é o cara que vocês estão vendo aí à direita, tudo bem? Essa charge que eu coloquei para vocês mostra tudo bem? O McCartney, pelo amor de Deus, Eduardo, McCartney, senador dos Estados Unidos, por meio de manobras políticas, por meio de discursos no Congresso, ele literalmente conseguiu convencer um monte de gente que os Estados Unidos estava infiltrado de comunistas. Então ele começou a criar uma paranoia generalizada em todo mundo. E aí ele falava, a gente tem que livrar os Estados Unidos da ameaça comunista. Como que a gente vai fazer isso? Aí que entra o que ficou conhecido como Comitê de Atividades Anti-Americanas. Gente, basicamente era espionagem. Tá bom? Então, falando curto, grosso aqui, era espionagem. Se você tivesse alguém, qualquer pessoa, que fosse suspeita de ter práticas comunistas, essa pessoa ia ser perseguida. Eu não estou falando de perseguição cadeia, tá bom? Então, estou falando de perseguição cadeira elétrica. Aconteceu. E é por isso que tem esse nome caça às bruxas, gente. Você está caçando um inimigo que não existia, cara. É óbvio, você tinha comunista dentro dos Estados Unidos, mas esse sentimento do macartismo foi muito mais uma paranoia
do que qualquer outra coisa. Muita gente inocente foi perseguida, muita gente inocente foi morta. Que é o maior exemplo disso, gente. O Charlie Chaplin, ele é britânico, ele é nascido no Reino Unido, ele não é estadunidense, como grande parte das pessoas pensam. Ele foi perseguido. Ele teve que fugir dos Estados Unidos. Ele não pôde voltar. Depois que ele fez o Tempos Modernos, a CIA ficou de olho gordo nele. O FBI ficou de olho gordo nele, cara. Achando que ele era comunista. Quando ele visitou o Gandhi na Índia, putz, piorou, cara. Piorou de verdade. Então, gente, era essa paranoia, essa loucura de vou perseguir comunista, E é isso, sabe? Um monte de gente foi perseguida, um monte de gente foi morta, sem motivo nenhum, tá? Eventualmente, o macartismo, ele é abandonado. Ele dura a década de 50, e depois ele dá uma baixada, ok? Mas o macartismo, gente, vocês querem outros exemplos de repressão, de perseguição, de espionagem, é durante a Guerra Fria, e isso a gente vê em filme, etc., que a gente tem o auge da espionagem no mundo. Então, a KGB é criada em 54, a CIA em 47, e é aquele joguinho de espionagem, de contra-espionagem, de intimidação que a gente bem conhece. James Bond, por exemplo. Ok? Eita, eu tô falando tudo errado. Alguma dúvida até aqui, gente? Ó, se eu estiver falando rápido, me avisem no comentário, tá? Que é um assunto que eu gosto muito, eu me empolgo, eu sei que eu falo rápido às vezes, gente. Desculpa. O Léo falou, caiu na GV ano passado. O que caiu, Léo? Não faço a menor ideia. Enfim. Alguma dúvida, gente? Nossa, meu Instagram tá aberto, que vergonha. Acho que foi o TAN que eu falei. Ah, caiu na TAN. Não, o Plano Marshall. Plano Marshall. Caiu na UERJ em 2019. Gente, eu duvido muito que algum de vocês vá prestar o UERJ, mas a UERJ é uma prova muito boa para treinar a história, viu, gente? Que a prova deles é muito bem feita. Muito bem feita mesmo. E para quem tiver oportunidade ou chance de ir morar no Rio, tem algum conhecido lá ou consegue lá, se tiver oportunidade de prestar o UERJ, presta. Puta faculdade, sem sacanagem. Muito, muito boa. Na moral. Mas enfim, teria uma dúvida? Vamos continuar, gente. Meu Deus, se eu fechar esse troço, que eu sempre estou confundido. Pronto. Agora tá de boa. Nossa, gente, vai dar tempo, eu não tô nem acreditando, eu vou começar a chorar aqui. Quer dizer, não vou falar nada, que aí eu zico coisa e não dá tempo. Recapitulando, rapidinho agora. A gente está tendo uma escalada de hostilidade entre União Soviética e Estados Unidos. O grande símbolo da Guerra Fria, como eu falei para vocês, o marco inicial dela é a doutrina Truman, de vamos deixar a União Soviética longe de nós. Vamos expulsar o comunismo, vamos extirpá-lo da humanidade, qualquer coisa desse tipo. E o inverso também era verdadeiro, ok? O grande símbolo da doutrina Truman, na prática, palpável, foi a Guerra das Coreias, que durou de 50 até 53. Gente, rapidinho aqui, vai rapidinho mesmo. Como é que era a Coreia antes da Guerra Fria? Coreia estava sob domínio japonês, sob imperialismo japonês. O Japão invadiu e anexou a Coreia. Quem que libertou a Coreia? Tropas estadunidenses e soviéticas. Ok? Então, invadiram o lugar e libertaram a Coreia. Só que a Coreia era uma Coreia. Então, era um lugar só, um país, era uma Coreiazinha. Quando os Estados Unidos e a União Soviética invadiram, quando a Segunda Guerra Mundial acabou e o Japão se rendeu, as tropas estadunidenses e soviéticas ainda estavam na Coreia. Aí, o que Estados Unidos e a União Soviética decidiram? Vamos dividir ela em duas. O norte fica para você, União Soviética, e o sul fica para mim, Estados Unidos. Qual que era o critério de divisão? Um negocinho chamado Paralelo 38. Gente, aqui, ó. Isso aqui é logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ó, norte ficou com a União Soviética, com as tropas da União Soviética, e o sul ficou com as tropas dos Estados Unidos. Inicialmente, tinha uma ideia dentro da Coreia para reunificar ela, sobre uma única bandeira. Só que isso nunca aconteceu, tá bom? Nunca aconteceu. Gente, tava assim. Então, sulzinho aqui de boa, norte aqui de boa e tudo mais. E, literalmente, dois países novos surgiram daí.
o Norte ficou conhecido como República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, que é a comunista, e a Coreia do Sul ficou conhecido como só República da Coreia, que adaptou um regime capitalista não liberal. Gente, isso é importante. Hoje em dia, quando a gente pensa em Coreia do Sul, Coreia do Norte, é Coreia do Sul democracia, Coreia do Norte ditadura. Não era assim no começo, tá bom? Então, as duas eram ditaduras, ok? Só para deixar bem claro aqui para vocês. E uma dicasinha, gente. Vocês querem saber qual país é comunista e qual que não é? Procura nome democrático e popular. República Popular da China, República Popular Democrática da Coreia do Norte, República Democrática da Alemanha, que era a Alemanha Oriental. Tem democrático? Não é democrático, tá? Primeira regra do mundo aí, ok? Se os nomes fossem literais, não estava escrito ordem e progresso na bandeira, tá? Só uma dica aí para vocês. Só que aí vem uma merda, gente. Você tem dois países, duas jurisdições, uma comunista e outra capitalista. Só que em 1948, a ONU só reconheceu a Coreia do Sul como legítima. Ou seja, é como se a Coreia do Norte, nem sei o que é isso, cara, ela não existe. Só existe a Coreia do Sul, que é capitalista. Olha que coincidência. E esse é um dos estopins para a Guerra das Coreias, gente. Além disso, vamos lá. ONU falou que só existia a Coreia do Sul, que só a Coreia capitalista era legítima. Pouco tempo antes do início das guerras da Coreia, a China virou comunista. Então, a influência comunista na Coreia do Norte foi crescendo muito, 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 até que chegou um ponto em 1950 que, motivados por causa dessa declaração da ONU, o Norte invade o sul do país e tenta anexá-lo à força. Como toda boa guerra da Guerra Fria, a União Soviética não se envolveu diretamente, só que mandou arma, mandou recurso, mandou dinheiro e etc. E a China, que também ajudou, que a China também era comunista, e mandou mais de 1 milhão de soldados para lutar na Guerra da Coreia, ok? Depois que a Coreia do Sul é invadida, os Estados Unidos levam essa questão para a ONU, tipo assim, ó, ONU. Lembrando, gente, a ONU era literalmente uma organização que, teoricamente, deveria evitar guerra. Então, os Estados Unidos não podia declarar guerra de graça para ninguém. Então, ele teve que ir lá no Conselho de Segurança da ONU e falar, olha, ONU, invadiram os caras aqui, invadiram os homens, deixa eu ajudar? Aí a ONU falou, claro, senhores Estados Unidos, por favor, ajude-os. E aí, Estados Unidos entra na Guerra da Coreia em 1950 também, tá bom, gente? Isso tudo acontece. E aí manda tropa, manda helicóptero, manda uma caralhada de coisa. O exército do norte quase tomou o sul, quase que por inteiro. Olha isso, gente. Esse aqui é o andamento da guerra, tá bom? Quase que o norte tomou toda a Coreia. Por que não tomou? Porque os Estados Unidos entrou. Aí quando ele entrou, opa, foi tudo voltando, tudo voltando. E aí todo esse avanço que a Coreia do Norte tinha feito, ela começou a perder, começou a perder, começou a perder, até que chegou um ponto em que a Coreia do Sul estava para dominar a Coreia do Norte. Tá bom? Então, estamos recapitulando. Ó, Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Quase tomou ela. Inclusive, a capital da Coreia do Sul, Seul, olha, Coreia do Sul, Seul, foi dominada. Só que os Estados Unidos entrou na jogada. E quando os Estados Unidos entrou na jogada, ele não entrou para brincar, cara. Todo o avanço da Coreia do Norte foi rechaçado, tá? Mais do que isso, depois que essa manobra dos Estados Unidos, eles fizeram isso, eles expulsaram o povo da Coreia do Norte para trás, eles começaram a invadir a Coreia do Norte, justamente para tentar anexar ela sob um regime capitalista, tudo bem? Mesmo que isso fosse ilegal, tá bom, gente? A ONU falou para os Estados Unidos, defende a Coreia do Sul. Não tinha nada nesse acordo de invada a Coreia do Norte, mas eles invadiram de qualquer jeito, tá? E aí, Coreia do Sul vai avançando, toma Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, vai avançando, quase domina a Coreia do Norte. Só que, se vocês olharem num mapa, a Coreia do Norte faz fronteira com a China. A China, que era comunista, igual eu falei para vocês. Então, quando a China viu que os norte-americanos estavam chegando perto dela, ela falou, aqui para vocês que eu vou deixar, irmão.
esses caras são loucos. Vai que eles dominam a Coreia do Norte e depois querem me dominar. E aí a China mandou todo o exército deles, quase todo, foi um eufemismo, vocês entenderam? Eufemismo não, foi uma hipérbole. Mandou para a Coreia do Norte, para ajudar a Coreia do Norte. Gente, recapitulando. Eu sei que é confuso, mas vamos lá. Coreia do Norte invadiu o Sul, quase tomou o Sul, só que os Estados Unidos entrou na guerra. Aí Coreia do Sul começou a avançar, quase dominou a Coreia do Norte. Só que aí a China ficou com medo de, depois que a Coreia do Norte fosse dominada, as tropas estadunidenses continuassem, porque a China também era comunista. Então aí a China mandou uma cacetada de gente para a Coreia do Norte para lutar contra essa invasão da Coreia do Sul. E aí os chineses conseguem, gente, eles conseguem expulsar os sul-coreanos para trás do paralelo 38. Gente, a grosso modo, sabe o que mudou depois da guerra? Porra nenhuma. Vocês vão entender o porquê. 3 anos de guerra, 2 milhões de mortos. Em 1953, foi assinado o Armistício de Panmunjom. Não sei se eu falei certo, mas enfim. Que deu fim ao conflito. Uma coisa importante. Tem gente que fala que a Coreia do Sul está em guerra com a Coreia do Norte até hoje. Não. Eles não estão em guerra. Tá? Eles assinaram um armistício. Não é guerra. Só que eles não têm relações diplomáticas regularizadas, ok? Eles não se bicam, eles não se entendem, mas eles não estão em guerra. Eles assinaram um armistício. Por que eu quis dizer que não adiantou porra nenhuma essa invasão? Porque, gente, essa aqui era a fronteira original da Coreia das Coreias, antes da guerra. Sabe como ela ficou depois da guerra? Assim. Não mudou quase porra nenhuma, tá bom? Não adiantou nada. Essa guerra foi completamente inútil, só serviu para morrer uma cacetada de gente, tá bom? Essa foi a Guerra das Coreias. Por que, gente, a doutrina Truman tá aí? O que a doutrina Truman tem a ver com essa guerra? Porque, irmão, qual que era o medo dos Estados Unidos? Coreia virou comunista inteira? Puta, fudeu, o Japão também vai virar, Filipinas também vai virar. Essa ideia de se espalhar. Para não se espalhar, bora invadir a Coreia, irmão. Bora descer os caras na porrada. Entenderam? Essa foi uma das milhares, trilhares, quadrilhares de briga que teve durante a Guerra Fria. Eu vou falar alguma delas agora. Vou falar, porque ver mesmo a gente só vai ver na aula que vem. E também vou falar do dia em que o mundo quase acabou, tá bom? Gente, vocês podem ver que Guerra Fria, a aula da Guerra Fria é muito parecida com a da Idade Média, porque são muitos assuntos e eles têm conexão entre si, é óbvia a conexão entre cada um desses assuntos, só que ainda assim eles são bem variados, ok? Não se assustem. E outra coisa, eu tinha 2 opções quando eu estava montando essa aula. Ou eu podia dar ela em ordem cronológica para vocês, só que aí eu achava que ia ficar uma merda, ou eu quebrava ela e não deixava na cronologia. Então, assim que a gente acabar essa aula, aí eu vou passar a linha do tempo para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá então, gente. Quais outras guerras que a gente teve na Guerra Fria? Primeira coisa, igual eu já disse, em 49, a União Soviética testa pela primeira vez com sucesso uma ogiva nuclear. Agora não é só os Estados Unidos que tem bomba atômica. Em 59, o Fidel Castro assume o controle da ilha de Cuba e, posteriormente, ela se torna comunista. A China, pouco tempo antes, já tinha se tornado comunista. Você teve a Guerra das Coreias, você vai ter depois a Guerra do Vietnã e etc., uma cacetada de coisas. A gente tem muita guerra dentro da Guerra Fria. Mas qual foi o ponto? Só que, de novo, todas essas guerras eram, indiretas. Estados Unidos e União Soviética estavam no meio? Sim. Só que elas não se enfrentavam. As superpotências não iam de cara uma com a outra. Só que teve um ponto específico da Guerra Fria em que isso quase aconteceu. Que é o famoso dia quando o mundo quase acabou. Que eu vou falar agora para vocês. Aconteceu em 1962. Esse evento é conhecido como a Crise dos Mísseis, que foi realmente o mais próximo que o mundo já esteve de um holocausto nuclear, ok? O que aconteceu? Acabei de falar para vocês, Cuba virou comunista, alinhada à União Soviética, diferente da China. Tá. Cuba é comunista. Cuba
é aliada da União Soviética. A única aliada na América Latina. Ah, por quê? Já vamos ver. Tá. Em 1962, chegou aos ouvidos da União Soviética, por meio de espionagem, que os Estados Unidos tinham instalado ogivas nucleares na Turquia. Vamos abrir um mapinha, gente? Vamos abrir um mapa mundi para vocês verem? Mapa Europa, como sempre, né? Gente, esse lugar cinza aqui é a Turquia. Aqui está a Rússia, que antigamente era a União Soviética, ou seja, toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui era a União Soviética. Tudo isso aqui era a União Soviética. Os Estados Unidos colocaram mísseis aqui, na Turquia. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas um míssil, naquela época, não podia acertar qualquer lugar do mundo. Você não podia lançar um míssil dos Estados Unidos e esperar que ele acertasse a União Soviética, que ele acertasse Moscou, porque não dava. Ele não tinha autonomia para isso. Então, você tinha que instalar esses mísseis próximos de algum lugar, para que aí ficasse mais fácil de chegar. Então, se os Estados Unidos lançassem uma ogiva nuclear lá de Washington, não ia chegar na União Soviética nunca. Mas se eles lançassem da Turquia, que era uma aliada da União Soviética, dos Estados Unidos, aí ia chegar. Então, em 1962, os Estados Unidos instalaram mísseis nucleares aqui. Para quê? Para que se desse alguma merda, ó, tá pertinho da União Soviética. Qualquer coisa que ela fizer, opa, chuva, bombardeio em Moscou. Tá? Só que a União Soviética descobriu isso aí, caguetou o plano, fudeu tudo. E aí, o que ela fez? Instalou mísseis em Cuba. Cuba era aliada da União Soviética, igual eu acabei de falar para vocês. E aí, o que ela fez? Ela colocou mísseis nucleares aqui. Por quê, gente? Mesmo raciocínio. Um míssil saindo de Moscou não ia chegar nos Estados Unidos, mas um míssil saindo de Cuba ia chegar. E aí ficou essa masturbação, essa patifaria de 2 semanas, a União Soviética falar, se você atacar, eu vou atacar. E os Estados Unidos ficar falando, se você atacar, eu vou atacar. Tira os mísseis. Não, tira você primeiro. E aí ficou nessa. Todo mundo desesperado, achando que o mundo ia acabar, que as duas potências iam entrar em guerra e fodeu, holocausto nuclear e o cacete. O relógio do juízo final, o Doomsday Clock, cara, essa merda. Ai, não sei. Que eu acabei de falar para vocês, marcou 2 minutos para meia-noite. Ou seja, 2 minutos para meia-noite é igual fodeu, o mundo vai acabar. No final das contas, não acabou, tá? A União Soviética voltou atrás, os Estados Unidos voltaram atrás, eles retiraram os mísseis, tanto da Turquia quanto de Cuba, e ficou tudo legalzinho. Esse foi o auge da Guerra Fria. Tiveram outros momentos tensos depois das crises dos mísseis? Teve. Só que esse foi o maior, cara. Foi o auge do auge. Foi assim, o pica das galáxias. Todo mundo cagou de medo. E agora vem a parte importante que eu falei para vocês. Por que só Cuba era comunista na América? Porque os Estados Unidos fez questão de sufocar qualquer outro país que tentasse virar comunista. Inclusive, os Estados Unidos tentaram derrubar o regime de Cuba, tentaram tirar o Fidel do poder, não conseguiram. Mas, por exemplo, gente, vamos dar exemplos. A gente teve, em 1973, a eleição do Salvador Allende no Chile. Salvador Allende era um socialista de verdade, tá bom, gente? Não é socialista, socialista. Eleito democraticamente pelo Chile, tudo bem? Então, legitimamente. O que os Estados Unidos fez? Foi lá e deu um golpe no Chile. E instaurou o regime do Pinochet, o maior filho da puta da América Latina, que matou uma cacetada de gente. O Brasil nunca chegou perto de ter um regime comunista, tá? Quem fala, militar salvou a gente do regime comunista, aqui para eles. Nunca chegamos perto. Mas a gente tinha o João Goulart, que era uma pessoa que era nacionalista, que era anti-americana, que falava, olha só, eu não quero que o Brasil se alinhe aos Estados Unidos. Também não quero que ele se alinhe à União Soviética. Eu quero desenvolver meu país. E aí, o que os Estados Unidos fez? Opa, golpe no Brasil, ditadura militar, 21 anos de repressão e etc.
Vocês estão entendendo? É por isso que Cuba era o único. Porque os Estados Unidos não deixaram. Não tinha jeito. Tá bom? Isso foi só no Brasil? Foi só na América Latina? Não. No Vietnã. No Vietnã, o Ho Chi Minh estava lá para tomar o lugar, para fazer um regime comunista no Vietnã. Opa, parece que o Vietnã precisa de democracia, vamos invadir o Vietnã, etc. Mesma coisa no Camboja e companhia. Tá bom? Então, esses golpes ficaram muito comuns mesmo. Eu acabei de falar de briga. Falei da Coreia do Sul, da Guerra das Coreias. Falei de quando o mundo quase acabou. Falei de golpe. Falei de um monte de coisa. Isso é competição, gente. É competição das duas grandes superpotências para ver quem que manda no mundo, se é Estados Unidos, se é a União Soviética. Só que, como eu falei para vocês, essa competição não era só no plano da porrada. Não era só no plano militar. Ela também era no ideológico, no econômico, no de esportes e até mesmo, principalmente, no tecnológico. E dentro da competição tecnológica, o maior símbolo que a gente tem da Guerra Fria é a corrida espacial. Gente, era literalmente a corrida espacial. Foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem que ia conseguir dominar completamente a indústria aeroespacial primeiro. Então era basicamente o seguinte, quem que ia lançar o primeiro satélite, quem que ia lançar o primeiro homem no espaço, quem que ia colocar o primeiro homem em órbita, quem que ia ser o primeiro a pisar na Lua. Era essa a competição, tá bom então? Quem que começou bem na corrida espacial? Os soviéticos. Foram eles que começaram com vantagem, tá? O primeiro satélite artificial humano, o Sputnik, foi soviético, lançado em 1957. O primeiro homem a ir para o espaço era russo, Yuri Gagarin. Foi em 1961, vocês já devem ter ouvido falar da frase dele, a Terra é azul, the Earth is blue, que ele falou, super famosa essa frase, e tudo mais. Então, no começo da corrida espacial, os estadunidenses estavam apanhando. E por que eles estavam apanhando? Porque eles estavam tomando aqui chibatada da União Soviética, tentaram lançar um foguete, o foguete explodiu, tentaram colocar uns astronautas em órbitas, o foguete também explodiu, foi uma catástrofe, uma tragédia. Aí, para evitar que mais merda acontecesse, em 1958, os Estados Unidos criaram a NASA, que era comandada por um cara chamado Von Braun. Olha o Von Braun que eu falei que eu ia falar na aula da Guerra Fria. Gente, quem que era Von Braun? Von Braun, von Richthofen. Olha que nome alemão. Esse cara era alemão. Não era qualquer alemão. Ele era um dos maiores, uma das cabeças por trás do plano balístico da Alemanha. Esse cara desenvolvia míssil. Tá bom? Então, era um gênio. O cara era foda. E uma coisa interessante, ele era filiado ao partido nazista. Então, a gente teve o tribunal de Nuremberg, um monte de gente foi julgado, foi condenada, foi executada. Teoricamente, fizeram justiça contra os nazistas, mas eram os nazistas que eles queriam. Alguém que poderia ser útil, igual o Von Braun, foi mantido. Tudo bem, então? E aí, depois que os Estados Unidos criaram a NASA, eles se estruturaram muito rápido. Enquanto a União Soviética, o programa espacial da União Soviética não era centralizado, tudo bem? Não era igual à NASA. E aí, por um monte de problema interno, os soviéticos começaram a ficar para trás. E aí, os estadunidenses correram atrás do prejuízo, até que, em 1969, com o projeto Apollo, a gente tem o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, que vocês estão vendo aí a foto à direita. Essa foto é foda, é muito legal, é muito bravo. Demais. A chegada do homem à Lua marca o fim da corrida espacial. Por quê? Porque os soviéticos não conseguiram depois competir com os Estados Unidos. Por mais que eles tivessem partido em vantagem, os soviéticos perderam a corrida espacial. Tá bom? É isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu sei que falta 5 minutos para acabar, mas agora é revisão. Eu vou literalmente revisar essa aula em 3 segundos e vai ser maluco, velho. Vai ser rapidinho, mas vai ser legal. O que o Léo falou? Não é verdade isso? Que o homem pisou na Lua? Léo, não me dá uma dessas, velho. Me dá uma dessas que nós vai brigar aqui ao vivo. Tô falando sério.
Ai, gente, mas tipo assim, não, na moral, isso é super provado, tá bom? Então é super consolidado, aconteceu, tá? Aconteceu de verdade. E tem, inclusive, um vídeo, eu não lembro se é do Neil deGrasse Tyson ou do Carl Sagan, que eles explicam, tipo, eles pegam esse vídeo que o povo acha, tá estranho por causa disso, eles explicam. Chegou assim, Léo, nós vai brigar, falando sério. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá bom, então, vamos revisar esse troço rápido. Rápido, que eu sei que vocês não aguentam mais Guerra Fria. Tá bom, então? Ó, rapidinho. Eu falei um monte essa aula. Falei um monte da Guerra Fria, só que talvez na cabeça de vocês os fatos estejam misturados. Não estejam em ordem cronológica. Agora vai ficar. Tá bom? Então, antes de ir para a ordem cronológica, vamos fazer um resumo das grandes lideranças das duas grandes superpotências durante a Guerra Fria. Nos States, nos Estados Unidos, quem que a gente teve de importante? O Harry Truman. Harry Truman, que governou o país de 45 até 53. O que ele foi responsável? Pela doutrina Truman. Qual que era a doutrina Truman mesmo? O vai se fuder União Soviética. O não podemos deixar que o comunismo se espalhe. Além disso, o que ele fez? Criou o Plano Marshall. O Plano Marshall, que era ajuda econômica para os países da Europa, que estavam fragilizados com a guerra. E, por fim, a última grande contribuição do Truman foi a criação da OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar defensiva entre as grandes potências capitalistas do mundo. Do outro lado da cortina de ferro, nós temos a União Soviética, primeiro com Stalin. Stalin governou a União Soviética por muito tempo, de 28 até 53, a data de sua morte. Foi responsável por industrializar e expandir o país. Foi ele que dominou o Cáucaso, foi ele que dominou o leste europeu e etc. Foi durante o governo dele que foi lançado o relatório Gnadov. Qual que é o relatório Gnadov? O vai se fuder Estados Unidos. Então, aquele negócio de Estados Unidos é uma potência imperialista, quer levar a guerra para a União Soviética, piriri pororó. Foi durante o governo de Stalin que foi criado o Comecon. O Comecon, que era o plano de auxílio econômico para os países sob a influência da União Soviética, então Hungria, Bulgária, Romênia, Polônia e etc. Foi também ele que criou o Pacto de Varsóvia, assim como a OTAN, uma aliança militar entre as grandes potências capitalistas. O Pacto de Varsóvia era o mesmo, só que para as comunistas. E se tem alguém que foi responsável por consolidar a repressão estatal dentro do bloco comunista, foi Stalin. Agradeçam a Stalin. Depois Stalin morre em 1953 e é substituído por Khrushchev. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev vai ser um dos primeiros a criticar abertamente o stalinismo, falar que a União Soviética não precisa de outro Stalin, de outra figura paternalista e centralizadora igual foi ele. Foi durante Khrushchev que acontece a corrida espacial, é durante o governo do Khrushchev que acontece a crise dos mísseis. Tudo bem? Gente, eu não falei do Kennedy, né? E por fim a gente tem o Kennedy, gente, John F. Kennedy, que liderou os Estados Unidos por 2 anos porque ele morreu, ele foi assassinado. Foi durante o Kennedy que começou a guerra do Vietnã. Você não deu guerra do Vietnã? Próxima aula. Foi durante o governo do Kennedy que os Estados Unidos tentou invadir Cuba. Você não deu invasão de Cuba? Próxima aula. Foi durante o governo do Kennedy que teve a crise dos mísseis. Qual foi o presidente? Não está aí, mas eu vou falar só de curiosidade. Qual foi o presidente responsável pela chegada do homem à Lua? O do Nixon, Richard Nixon, ok? É isso. E o Khrushchev vai ser durante o governo dele que o Yuri Gagarin vai para o espaço, que o Sputnik vai ser lançado e etc. Ok? Ok. Ordem cronológica, rapidão, que a gente acabou a aula, teoricamente. Eu sei que vocês estão de saco cheio já. Vamos lá. 1945, Conferência de Alta, Alemanha dividida. Teve a aceitação por parte dos aliados na influência soviética lá no leste europeu. Roosevelt morre, criação da ONU, Potsdam, Alemanha dividida, ataques nucleares, isso é importante, isso aqui é o grande marco inicial do medo que vai seguir durante a Guerra Fria. Em 46, ruptura com os aliados, aquele negócio que eu te falei, a União Soviética, ninguém gostava dela antes da guerra, durante a guerra gostavam dela, terminou a guerra, pararam de gostar, os aliados romperam. Em 47, lançamento da doutrina Truman e do plano Marshall. Vai se fuder a União Soviética e vou ajudar meus amigos da Europa.
Em 49, a gente tem a criação do Comecon, aquele plano de ajuda para os países do leste europeu. Em março, a criação da OTAN, o clubinho dos Estados Unidos. Em agosto, o primeiro lançamento da bomba nuclear da União Soviética. É em 49 que a União Soviética se torna, depois dos Estados Unidos, a única grande potência do mundo a ter uma bomba atômica. E aí, aquele medo do holocausto nuclear começa de verdade. Tudo bem? Então, em outubro, tem a divisão da Alemanha em 2 estados, tá? Um socialista, um comunista. A gente vê isso na próxima aula. Em julho, a gente tem o início da Guerra da Coreia, tudo bem? Então, que durou 3 anos do conflito. Em 52, os estadunidenses testam a bomba de hidrogênio, que eu não falei para vocês, mas é tipo uma bomba atômica, só que maior. Enfim. Em 53, o Stalin morre, é substituído pelo Khrushchev. Em julho, acontece o armistício de Panmunjom, o acordo de Panmunjom, e a Guerra da Coreia acaba. Em 55, criação do Pacto de Varsóvia, que era aquela clubinho da União Soviética. Em 59, Revolução Cubana. Em 61, erguimento do Muro de Berlim. Não falei isso para vocês até agora. Em 62, crise dos mísseis, auge da Guerra Fria. Acabou a aula. Tudo bem, gente? Desculpa ter passado um minutinho a mais, tá? Eu sei que foi chato. Enfim, nossa senhora, pelo amor de Deus.